Bom, iniciando mais um IA na Prática, hoje uma ilustre presença internacional, né, que é o Nelson Rodrigues. Ele é professor da universidade, mas antes de eu falar todo o currículo dele, como que ele está utilizando a inteligência artificial, vou passar para ele fazer a apresentação e agradecer mais uma vez. Nelson, muito obrigado pela presença e, por favor, se apresente para o público. Muito obrigado, Caio. Meu nome é Nelson Rodrigues, como falou, eu estou dando aulas no Master de uma faculdade de Inteligência Artificial aplicada nos negócios. Eu sou engenheiro de telecomunicações e assim, eu sempre tá, o problema do engenheiro é sempre resolver um problema, né? Então a IA chegou para isso, né? Uma ferramenta para ajudar a resolver problemas que a gente tem. Então, para mim é perfeito para meu trabalho, para tudo que eu faço com os alunos, com os clientes. Eu trabalho no segmento B2B para as grandes empresas, medianas empresas, pequenas empresas. Então sempre é recolher problemas, detectar esses pain points, essas necessidades e procurar uma solução com a tecnologia, que no caso agora é IA. Legal. E para começar, para a gente começar, a primeira pergunta que eu gosto sempre de fazer é como que a IA entrou na sua vida? Né? Qual que foi assim o momento que você falou, poxa, eu preciso realmente começar a estudar isso, estudar a inteligência artificial? Realmente, eu acho que como a maioria do mundo com ChatGPT, né? Tá, no, aquele 2022 que apareceu esse boom dessa tecnologia, para mim foi tipo, que é isso que está acontecendo? Então aí eu entendi que o primeiro que temos que fazer é estudar. Estudar, tem que se formar, tem que se preparar para entender, porque isso é uma onda que chegou e a gente não sabe nada. Então, uma coisa é entender ela como como uma tecnologia que ela faz, qual é o conteúdo dela, que ela não nasceu no 2022, ela nasceu lá atrás, então entender todo esse contexto, né? Entender como que ela vem, para onde que ela pode ir, então entender mais ou menos e acompanhar essa tecnologia. E logo, como que a gente usa ela, não? Como que a gente pode tentar ganhar dela, porque não é o mesmo eu usar por usar, sino se eu sei para que eu quero usar ela, eu vou ganhar muito mais. Não, perfeito. E hoje, no seu dia a dia, né, quanto que você usa do chat GPT ou se você usa uma outra tecnologia? Hoje, muitas pessoas aqui que acompanham o canal, eu faço muito review de ferramentas, né? Então eu mostro muitas ferramentas que não deixam de estar utilizando, às vezes a grande maioria está utilizando o chat GPT ali no back-end, por baixo dos panos, mas o que que você utiliza que facilita o seu dia a dia, seja no seu dia a dia como, com a sua família, aí com o Nelson Pessoa, ou também para os seus alunos na universidade? Aí, do dia a dia ChatGPT, tipo, como foi a primeira, a gente já pega, tipo, quase que um carinho, né, para sempre tentar trabalhar com ela. Mas vão aparecendo outras. Então, por exemplo, Perplexity eu estou usando também muito, porque talvez quando você já precisa de um conteúdo que tem que saber exatamente qual é a fonte, se é mais de onde que vem essa informação e se tem melhor conteúdo. Perplexity tá trabalhando muito bem com a tecnologia, mas Gemini eu gosto também de comparar, né? Porque às vezes uma melhora mais que outra, uma mais rápido vai mais rápido que outra, segundo que tema. Segundo que se você vai fazer uma coisa mais, não sei, de lógica, talvez Claude ou Gemini, mas se uma coisa mais de palavras mesmo, tal, ChatGPT continua sendo bastante bem. Então, se é para redações, para textos, tá? Continuo nessas, talvez já na empresa já estou usando ferramentas mais profissionais, não? Porque você já logo nos processos internos já aplica umas coisas mais fechadas dentro das empresas, mas isso, sempre procurando, segundo que caso de uso, segundo para que você usa uma coisa, procura essa ferramenta certa para melhorar esse desempenho. Perfeito. E você comentou ainda um pouco de empresas, né? Hoje você vê a inteligência artificial sendo utilizada para algum nicho específico, para alguma indústria específica, ou não? Você vê ela como geral? E quais as principais empresas ou verticais que você veria mais beneficiadas com a inteligência artificial? Eu acho que todo mundo acha que não, mas as pequenas empresas, eu acho que é o melhor momento para elas, porque não tem,
tanta barreira para entrar na tecnologia. Já antes, por exemplo, qualquer tecnologia normalmente era muito cara, complicada, talvez era aquele Ferrari, então você não precisa tanto, então você não quer pagar uma solução tão grande e tal. E aí uma pequena pode se formar naquele ChatGPT, naquele Gemini, Cloud e tal. Como ele conhece e ele é pequeno, tem menos burocracia, então ele vai poder ser mais eficiente, porque não tem que estar solicitando permissão e então para outra área, o comitê e aprovar. Você pequeno, acho que nessa hora é o melhor momento para você aproveitar da IA, também porque os dados que são tão importantes, quando você é pequeno não tem aquele trabalho de legados e aquela informação que não está aqui, está lá numa área que você já não trabalha com essa área, então é complicado. Não, você é pequeno, você são 3 4 5 10 pessoas, então talvez é Excel, mas legal, porque então é uma fonte e com essa fonte você pode começar a trabalhar. Então, eu acho que pequena empresa pode ganhar muito sobretudo se conhece seu negócio, se sabe o que está acontecendo, não é só usar uma IA por usar, não, você sabe, você conhece o que faz, domina, tem aquele domínio do que faz e se aproveita da tecnologia para ser melhor nesse rubro, nesse sector que você trabalha. Sim, agora até na semana passada eu estava até conversando com um dos clientes que eu tenho, que ele é uma pequena empresa, né? E ele estava falando que uma das principais dores que ele tinha era a quantidade de reuniões que ele fazia, né? E a maioria online, porque a maioria do time dele já era espalhado. Só que ele nunca, às vezes, tinha que repetir reuniões, fazer reuniões. Aí eu simplesmente ajudei ele a construir um prompt estruturado, né? Ou seja, uma instrução que ele basicamente pegava. Então, eu ensinei ele a criar um fluxo, né? Então, até a metodologia que eu falo que é do fluxo, ferramenta e fundamentos, onde a gente criou um fluxo para ele com algumas ferramentas. Mostrei uma ferramenta de transcrição, onde ele pegava os vídeos gravados do próprio Zoom, das reuniões dele. Esses vídeos, essa transcrição, ele simplesmente jogava, e a gente fez testes, tanto no ChatGPT quanto no Claude, né? E com mais ou menos o mesmo prompt, para ele já trazer insights interessantes da reunião e principalmente qual que seria o próximo passo, ou seja, o que seria de action items, ou seja, as coisas que o time ou ele precisariam fazer. Então, só isso, aí ele me mandou uma mensagem essa semana falando que só isso que ele já resolveu, já está ajudando ele a simplesmente, porque, principalmente uma pequena empresa, o tempo é muito limitado. Às vezes o fundador, o gestor do negócio, ele já tem muita coisa que ele precisa fazer no dia a dia procurando crescer a empresa, né? Se tornar, às vezes todo mundo vislumbra, né? Acho que a maioria vislumbra de uma pequena empresa se tornar uma média ou uma grande empresa. E com isso, com esses pequenos ajustes, essas coisas mais simples, onde você vai tomando familiaridade com a inteligência artificial e depois aí partindo para casos de usos mais complexos, eu acho que se torna bastante interessante. E eu não sei se você pode comentar um pouco aí do curso que você dá, se existe alguma metodologia ou algo interessante que você possa passar, principalmente para esses pequenos e médios empresários. Essa, essa, esse fluxo que você falou é fundamental. Você precisa aquele workflow, né? Você sabe exatamente quais são essas tarefas que você tem que fazer nesse dia a dia e cada tarefa, entendendo que cada tarefa pode ter um problema diferente e pode ter uma solução diferente, porque talvez às vezes uma empresa fala, eu quero aplicar IA. E meu problema é esse, então você me dá a IA generativa. Não tem nada a ver uma previsão, uma regressão de números, um forecasting de vendas, que pode ser tão fácil como o machine learning da vida, a você implementar uma inteligência artificial que não é determinística, que não entende, que não sabe. Então, é você conhecer primeiro esse fluxo e falar, talvez, se são 10 passos, esses primeiros três pode ser um RPA, pode ser uma automatização. Só é nesse quarto que você precisa criar um conteúdo. Então, usa a inteligência artificial generativa. Então, esse fluxo é primordial, é a base para você começar uma conversa
Se quer, usa Uhum. IA. É só para começar. Porque você logo, quando se sentar com uma pessoa que seja esperta, né? Quando você já chega com isso tudo bem clarinho, né? Tal, é isso, é isso, é isso. O cara daí é que vai falar, então essa parte eu coloco um machine learning, essa parte vamos fazer com isso, essa com aquilo, então a conversa é mais uma fluente, a conversa é uma solução que realmente vai ficar mais neutral, não? Vai ficar exatamente o que você. Eu preciso de uma coisa que você sabe como me atender. Então, esse é fundamental. O fluxo é fundamental também, porque, como você falou, você ajudou esse cara, mesmo que ele sempre tuvo que acompanhar você. Por quê? Porque você não sabe o negócio dele. Mas você ajuda ele desde o jeito da solução da IA. Então, você, para poder ajudar ele, precisa mesmo ele acompanhando você para saber. Um resumo da uma reunião não é suficiente. Você precisava perguntar para ele que parte que precisa dessa reunião. Quais são as informações-chave? Quais são esses tags, não? Que você precisa, quando nessa reunião falarem de tal coisa ou daquilo, você pega isso e me mostra. Porque isso é que vai ser acionável para eu acionar outras pessoas, acionar outras áreas, ou me acionar eu mesmo para criar mais uma reunião, mais uma tarefa. Então, esse conjunto de trabalho, eu conhecendo o meu negócio e você me ajudando com a solução técnica, e esse aprendizado é justo da IA, é o que ele vai pegando para ajudar você. Então, é maravilhoso esse fluxo. Eu conhecendo o meu fluxo, você me dando todas as caixas de ferramentas diferenciadas, segundo que coisa que eu preciso, você me mostra, e junto criando a solução, porque tem que acompanhar, porque a primeira, da primeira não vai sair bem. Sempre o primeiro resultado não dá tão certo, mas quando você fica acompanhando aquele. Por isso que o bom de chat GPT é aquela palavra chat. Não é um Google. Não é você procura uma coisa e me dá. Não. Perfeito. Você me dá, você procura uma coisa, ei, isso não é exatamente o que eu queria. Será que você muda isso aqui, muda aquilo e tal? Esse chat, essa conversa, essa interação é o que logo fica a solução que você precisa mesmo para o problema que você tem. Não, excelente. E como você comentou, Nelson, você mora aí na Espanha, mas também conhece muito, você morou aqui no Brasil, né? Então foi aí eu e o Nelson, a gente se conheceu aí pelo LinkedIn, a gente começou a conversar, trocar algumas mensagens. É, falando até um pouco do que você vê em termos do uso da inteligência artificial e principalmente do chat GPT, comparativo do que você está vendo aí fora, ou seja, o que você está vendo aí na Espanha, que de repente possa ser replicado aqui para o Brasil, para as empresas brasileiras, os empreendedores brasileiros, ou para qualquer brasileiro que tenha e queira utilizar a inteligência artificial. Eu acho que tem, tem primeiro duas coisas importantes. Porque, segundo você, onde você mora, tem uma regulação, tem normas, tem leis. E a Europa, por exemplo, tem agora regulações bem fortes. Então, você Sim. precisa saber exatamente. Já não pode ter uma caixa preta mesmo. Tem que me explicar como que ele LLM se alimenta, quais são essas informações, tal. Então, talvez aí as pessoas ficam ainda com mais receio de entrar na tecnologia, porque então tenho mais medo ainda, porque eu não sei se o problema é que acham que é tão poderosa que efetivamente eles não sabem se abrir uma porta e você não sabe que vai estar lá. E se logo eu vou ser reclamado pela informação que eu vou com a que eu vou alimentar o LLM, então aí fico com mais problema. Então, para dar esse primeiro passo é mais complicado que lá no Brasil, por exemplo, e realmente no resto da América Latina, não? Eu acho também que vem mais de cultura, não? A gente como que se mostra mais rápido para as coisas e depois fica, ai, será que eu fiz bem? Mas eu dia passo, não? Então, essa parte mais cultural também se vê na inteligência artificial, não? Você se mostrar mais ligado com isso, mas de repente no segundo passo que você fala, ai, será que eu estou indo bem? Então, isso aí na IA dá para ver, sobretudo porque soluções pequenas, mais personais, mais da gente, é mais fácil de ver. Para a empresa, sim, tem que, eu acho que aí se parece muito à Europa. Por quê? Porque você não tem que ir, você fala aí, na empresa sempre fala, será que o concorrente está fazendo? Porque se ele não faz, para que eu vou fazer? Então, está se comparando sempre com outra empresa. E aí o problema é que a IA chegou. Então, se você não se sobe nessa onda, qualquer concorrente vai fazer. E não tem nem sequer que ser o concorrente da vida. Pode ser outro cara que criou um modelo de negócio diferente e agora ele vai brigar com você.
Então aí se você não faz alguma coisa disso e agora, chega tarde. Chega tarde já depois, já logo já pode ser difícil você retomar aquela posição que você tinha. Então, nível empresarial é uma coisa e logo já nível pessoal, as pessoas já de repente lá na América Latina é mais fácil essa entrada e logo aqui já se tem aquele receio pelas leis e as normativas. Não, perfeito. Você, na empresa que eu trabalhava anteriormente, se falava muito do conceito, eu trabalhava numa empresa de cloud, do conceito da cloud soberana, né, do sovereign cloud. Você vê potencialmente isso acontecendo com a inteligência artificial, onde você, ao invés de depender de um modelo que está na nuvem, né? Hoje todas essas não deixa de ser um SaaS, né? Elas têm um serviço que estão rodando na nuvem, mas você não tem controle com o dado que você informa lá. Lógico, tem todas as políticas, as diretrizes que elas informam se ela usa o dado ou não usa o dado para fazer o tratamento, para fazer melhoria. Só que a gente tem visto agora, acho que nos últimos dias, o mercado muito se falando do DeepSeek, né, que Sim. é um modelo A- open source, a própria Meta trazendo o Llama de forma open source, aonde eu vejo muitas empresas que têm esse receio de potencialmente rodar essa inteligência artificial no seu data center, ou seja, internamente. Você vê isso, esse conceito dessa IA soberana sendo algo que potencialmente vai ser mais adotado? Ou você acredita que pela simplicidade de você estar sendo oferecido por um serviço, vai continuar? O que você puder elaborar em cima desse ponto? Eu acho que vai ser uma mistura, porque você tem processos, tem casos de uso que não se importar se ele fica lá fora na nuvem. E realmente isso vai dar mais diversidade na solução para você colocar uma coisa mais fácil, mais difícil, mais cara, mais barata. Mas logo vai ter dados que são seus. E não só dados como dados, sino aquela informação que é sua, né? Então, aquele A aquele core business, inteligência. não? Essa inteligência sua, você não vai querer colocar, porque logo vai ter essa sensação de que a nuvem não é sua, então sua informação pode estar em perigo. Óbvio que sempre agora vai temos que sempre olhar para cibersegurança e tudo isso, mas sempre está aquele receio, sobretudo de uma empresa, porque aquele ego de meu trabalho, não? É o que eu quero, é o que eu sou, então não vou me mostrar tão fácil para IA saber fazer, então eu vou ser substituído, aquele receio, né? Então, eu acho que vai ter que definir isso primeiro, né? Qual a parte é minha, qual a parte posso terceirizar e pode ser na nuvem, pode ser e uso aquela briga que acho maravilhosa essa briga entre os grandes, porque isso o que vai dar é uma melhoria. Porque então, como você falou, DeepSeek acabou de chegar mais barata, melhor, não sei o que, comparável com o 1. Então, já isso para a gente que é usuário final, beleza, porque então para mim vai Ótimo. ser uma solução melhor que outra e eu posso testar uma, posso ir para outra. Então, vai ser, eu acho que é o melhor momento para nós ver como eles brigarem e chegar numa solução, a melhor solução que a gente possa usar. Não, perfeito. E você vê o quão importante a tecnologia inteligência artificial tá, que há poucos dias aí no anúncio do Trump como presidente dos Estados Unidos, todos os líderes aí das principais empresas, Google, Microsoft, a própria OpenAI, o Sam Altman estava lá, né? Exatamente nessa discussão. E qual que é a sua visão sobre, que a gente está falando aqui muito desses modelos grandes, né, os Large Language Models. Só que a gente vê a NVIDIA fazendo muito esforço e trazendo potencialmente a capacidade de você rodar em hardware menor, né, hardware que pode ser utilizado de repente para robótica, para você rodar na sua casa mesmo, né? Então Jetson Nano, várias inovações onde você agora pode rodar até modelos grandes, né, open source, mas talvez modelos mais específicos, que são os Small Language Models. Qual que é a sua visão para negócio, trazendo a sua expertise de negócio para isso? É que eu acho que negócio mesmo é o que precisa. Porque você no negócio, se você. Eu sei.
Imagina, somos três concorrentes, tá? Todos começamos a usar LLMs, e é geral. E tem as mesmas ajudas potenciais, habilidades. Então, somos iguais. Então, a ideia é você poder alimentar aquele LLM, mas você não tem grana para isso, nem tem suficiente informação, e aquele fine-tuning é custoso, então não dá. Então, se é menor, se é uma coisa onde você, quando você usar, vai ser do seu conhecimento, porque, por exemplo, se eu sou uma empresa, não, eu vendo, não sei, qualquer coisa, eu não quero que um cliente meu tenha informação de qualquer uma empresa, senão a minha. Se ele vai, aquele chatbot vai falar dos meus serviços, eu não quero que a resposta seja qualquer empresa, não, seja minha. Então, eu tenho que treinar ele com minha informação. Então, essa solução, sendo small, é mais viável para uma empresa poder tentar solucionar aí. Se bem agora está sendo com Hug ou qualquer outra solução para tentar alinhar com o conteúdo da empresa, mas tem que melhorar isso, porque o Hug tem muito trabalho por trás. Tem que ter uma documentação super limpa, super estruturada, estandarizada, padronizada. Isso dá muito trabalho ainda. Então temos que melhorar isso numa solução que esses grandes façam para os pequenos. Não, perfeito. E até você falou disso, né? Porque acho que muita gente sabe, e quem não sabe, essas modelos de linguagem, pelo modelo de base que é o Transformers, ele é não determinístico. Ou seja, você consegue dar diretrizes, você consegue dar instruções, mas no final é um modelo não determinístico. Ele pode inventar algo e pode até decidir não seguir aquela instrução, né? Como você vê essa questão de segurança, de ética nesse ponto específico? Aí eu acho que acho que vamos ir acompanhando a tecnologia, porque isso eu imagino que também vai mudar. Então, por agora, o que eu, por exemplo, falo com os clientes, meus alunos e as pessoas, porque realmente qualquer um começa a falar, senhor, que eu estou trabalhando com isso, aquilo e tal. Então, você é chegar e ver, eu posso dominar, eu tenho domínio disso que eu estou trabalhando, porque ele vai, como você falou, vai alucinar, vai fazer uma coisa, ele é rebelde, né? Então, você quer lhe pedir uma coisa e ele ainda vai fazer outra. Você tem que ter aquele domínio para saber, oi, isso não é a resposta que eu esperava. Então, aquele human in the loop é preciso para as empresas. Porque é você sendo responsável da sua empresa, do seu core de negócio. Então, é você sendo responsável dessa saída. É, óbvio, a gente logo vem uma empresa e fala, mas se eu boteia mais pessoas e então eu não deveria ter uma briga entre elas e pessoas, eu acho que o melhor seria aquela empresa aumentada que estão falando, né? É uma pessoa trabalhando com IA, sendo que a IA dê insights bons para ele ter um melhor trabalho. Se ele tem que tomar uma decisão, vai ser melhor porque vai ser uma decisão com mais informações, mais insights. Hoje, qualquer pessoa perde muito tempo, não sei, lendo um Excel ou aqueles documentos enormes, RFPs, licitações, 200 páginas, mas imagina Uhum. você 5 dias lendo isso para depois falar, eu não posso trabalhar com isso, eu não tenho produto para isso. Então, que a IA dê salida rápida, como aquele exemplo que você falou, com aqueles tags. Eu sou uma empresa de tal, então, se esse documento de 200 páginas falar disso, 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 me traz. E aí eu aciono minha parte legal, minha parte de, não sei, penalizações, tal, não sei o quê, ou meus produtos mesmos. Será que dou dessa cor ou é diferente e tal? Essa ajuda que seja recebida como você que domina a ferramenta. Então, se ela alucinar, se ela mostrar uma coisa que não, porque ela é rebelde, você está aí para, ei, peraí, eu tenho que guiar esse processo porque sou eu o responsável da saída desse processo. É, algo que eu fiz para esse mesmo cliente que eu estava comentando anteriormente, era isso, ele estava com tanta receio para uma parte de um processo de ter uma informação incorreta, que simplesmente o que eu falei? Falei, a gente pode criar aqui uma instrução, utilizar um modelo mais básico, tá? Mas se você não quer que alucine, o que que você faz? Porque eu acho que aí já fica até a próxima pergunta para você, que é o quão importante a automação e a IA estão ligados. Mas o que que eu fiz? Na automação eu falei, vamos pegar a resposta que esse primeiro assistente, que esse primeiro agente que a gente estava criando
ele vai dar, e vamos passar por um outro agente que faz a validação, e a gente colocou aí uma lista de coisas, uma lista de palavras, uma lista de assuntos que, se viesse na resposta, ele deveria pedir para refazer, né? Como se fosse um assistente dedo duro ou um assistente corretor, né? Então, eu acho que isso é bastante interessante que você pode ter, e eu acho que está sendo muito falado dessa questão de multiagentes, que Exactamente. está muito próximo da questão da automação. Aí, o que você vê exatamente quando é, você acha que precisa ter automação, que a automação já está vindo para dentro dos modelos, ou não? Vai sempre existir essa necessidade dessa combinação? Eu acho que o bom desse boom da IA, que coisas como automações chegaram de novo, mas elas já estavam na vida de muito tempo, porque justo era toda coisa determinística, que você tem uma árvore, umas regras bem claras, um workflow bem claro, automatiza. Ou seja, tem que tirar tarefas que você não, como ser humano, não ajuda nada e você só perde tempo. Então, é fundamental fazer isso. Essa primeira parte de tirar tarefas administrativas e sejam determinísticas, tira. Tira, automatiza elas porque são a primeira ajuda que você vai ter sem aplicar IA mesmo, porque dependendo da automatização, pode ser mais simples ou não, ela já tira horas da sua vida e não só tira horas, sino que isso vai ter uma saída que vai ser bom para você receber para os seguintes passos para você trabalhar. Então, é mais preocupação, a preocupação agora seria isso, tirar isso, seja tão fácil como uma automatização, se logo tem um passo que pode ser aplicado por um agente, porque tem alguma decisão que ainda fica num nível tranquilo de decisões, você deixa para um agente e já só logo coloca uma pessoa só para realmente um pensamento crítico real, onde você precisa uma pessoa mesmo para falar, olha, o que é que eu faço aqui, porque está acontecendo esse cenário que não fica tão claro. Mas realmente é aí onde a gente aporta, né? Aquele pensamento crítico, aquela resolução de problemas. Então, cada quem fazendo o que deve fazer, não? Automatiza um robô e a gente pensando. Não, perfeito. E às vezes muitas pessoas acham que falam assim, poxa, mas a gente tem que colocar essa pessoa no meio do caminho, tem que fazer essas análises. Isso vai acabar gerando, principalmente para pequenas e médias empresas, acabar gerando mais trabalho. Só que não. Você pode, na verdade, criar um novo agente que aí qual que é a instrução para ele? Simplesmente ele analisar todas as conversas que o agente anterior falou ou interagiu com o seu cliente, com o seu resultado final e trazer os melhores insights, fazer as melhores análises e potencialmente sugerir melhoras, né? Então, você potencialmente é o que muita gente fala, de criar aí o unicórnio de US$ 1 bilhão, né? Acho que a gente ainda está bastante longe disso, mas no momento que você pensa numa arquitetura, você monta algo pensando, agora esse agente vai ter específico para isso, aí ele vai delegar para outro agente, ou ele vai consultar um outro agente, e todos esses agentes utilizando o melhor modelo possível para aquele agente, porque não necessariamente você vai ter um modelo que vai resolver todos os seus problemas. Lógico, a OpenAI tem falado muito que tá chegando na AGI, né, que é a inteligência artificial geral, com esse modelo do O3, que estão falando que vai ser lançado agora no começo do ano, mas você não necessariamente vai precisar do O3 para tudo, porque no final das contas vai ficar mais caro. Você busca também, quando você usa a automação, quando você usa a inteligência artificial, você busca também a melhor utilização desses Exatamente. recursos. De Você recursos, óbvio. utilizar, fazer mais com menos. Eu acho que isso é a mantra de qualquer, ou mantra de qualquer empresário, de qualquer empresa, onde você tem agora essa disponibilidade, tem agora essa tecnologia, só que a tecnologia vai ser o meio para você chegar no seu fim, e nunca o fim, né? Não sei se você quer completar com alguma coisa nesse Acho sentido. que nesse sentido, por isso também é tão fácil a palavra agente para gente, Uhum. porque a gente já tem uma agente para viajar, não sei. Ah, será que eu vou para uma agência de viagem e tal? Ela vai ver hotel, ela vai ver o voo, ela vai tal. Aí já na mente dá para sempre
eu não sei se o cérebro tá feito desse jeito onde você pode distinguir tarefas, não? Discernir, essa é uma tarefa, essa é aquela tarefa. Então, eu posso pedir para um agente fazer essa tarefa e essa para essa. Então, já isso dá para a gente se estruturar, seja uma pessoa, seja uma empresa. E logo por trás, esse agente não precisa estar casado com uma grande empresa, com um LLM, não, porque esse agente pode ter essa decisão de se é esse caso de uso para tal coisa, melhor é Gemini, ou melhor é GPT, ou melhor é Cloud. Ou é livre, porque agora acabou de sair mais uma, então você configura e usa isso outra. Então, não tem que estar casado só com uma, porque essa briga que falamos, que é maravilhosa, como falamos, então a gente usa o melhor. E não só o melhor em desempenho e tal, sino como você falou, custo, que seja realmente aquela relação que seja o que eu preciso no melhor custo. Não, perfeito. Até a próprio, para quem lê um pouco desses modelos que raciocinam, como o DeepSeek, com o R1 e o OpenAI O3, saiu há pouco um paper, né, um paper acadêmico, mostrando o que ele faz. Ele passa a pergunta duas vezes. A primeira vez é simplesmente ele tentando entender o que é aquela pergunta, o que é aquela instrução. Se é uma instrução para algo de código, se é uma instrução para algo de matemática, se é instrução para algo para gerar, por exemplo, um texto. Depois disso, com ele entendendo, ele falando assim, a probabilidade maior é ser código que eu vou ter que fazer, aí ele arruma aquela instrução, dá mais insights e dá mais contexto para aí sim, com as áreas específicas que ele tem treinado para código, ele roda de novo aquela mesma instrução e aí sim que ele consegue os resultados melhores que a gente tem visto, né? Gritantes aí até em alguns benchmarks, né? O benchmark que eu fiquei mais impressionado foi um que é para os principais matemáticos do mundo, onde o O3 chegou, se eu não me engano, a 25%. Mas são problemas muito complexos de matemática que não existe uma pessoa hoje no mundo que consiga resolver todos eles. E um modelo, né, treinado, lógico que a quantidade de tokens, a quantidade de energia que ele teve que fazer e raciocinar por horas, né, ele conseguiu resolver. Porém, a gente já está chegando nisso. Você já está chegando no momento que até para você ter mais modelos, você agora precisa pensar em formas de escalar. Ou formas alternativas do algoritmo, ou formas, melhorias do hardware. Acho que, lógico, quem se beneficia muito é a NVIDIA, que é a principal líder, expoente do mercado que está trazendo esse boom da inteligência artificial. Mas eu vejo também que estão existindo novas formas de se pensar para o modelo resolver de forma mais simples. Né? De resolver não no momento que você dá a instrução, no momento do treinamento, né, on the fly, ou seja, no momento do treinamento ao vivo. Não sei se você quer comentar um pouco sobre isso, principalmente para quem quer implementar no negócio. Porque tudo esse processo que você falou, então, só tem sentido se o seu problema é desse nível. Então, se você quer implementar isso para um probleminha que você tem, é aí onde está o problema. Porque então você está vendo isso e fala, olha que maravilha, o 3 faz isso e tal, sei lá. Mas olha que por trás ele está queimando uma cidade com essa energia que ele está consumindo e tal. E você só quer fazer, não sei, duas contas. É aí onde precisamos fazer ele tuning para esse tuning interno. Eu não preciso o melhor. Eu não preciso ter a última. Eu não preciso ser. Não. Eu tenho um problema e tenho que resolver com aquela gama de soluções que tem. Não tem que ser a melhor. Tem que ser a que a melhor aplique para esse problema. Então, isso que você mostrou é maravilhoso para esse tipo de problemas. E ainda, como você falou, pode, é o que estão falando, não? Vai chegar aqueles quinto nível de organizações e fazer tudo e tal. Vamos deixar acontecer, que isso é legal acompanhar, mas vamos também ver, para não ficar detidos, parados assim, como que eu posso potenciar o que eu faço com qualquer desde o chatbot, que é nível 1, ele ainda é muito útil. Ou seja, tipo, não por ser nível 1, é que agora a gente não usa ele, não? Você precisa de chatbot para conversas com os clientes e são maravilhosos. Então, por que não vai usar mais ele? Porque ele já é um nível que ficou por trás. O bom seria sempre ficar com os olhos abertos e são mais soluções.
Isso que eu preciso saber que é o problema teu e pegar a solução certa. Mas não que algo tem que ser nova, tem que ser nova, tem que ser nova. Isso, esse é o primeiro mudança de mindset que a gente deve ter, porque esse acho que é um problema mais de pessoas e não tanto da tecnologia. Ela pode evoluir tudo o que seja, mas não por isso eu preciso ir no cohete do Elon Musk. Não, sabe, não. Sim, e se você tivesse que passar os dois casos de uso mais práticos que você vê hoje, assim, uma necessidade que as empresas têm, uma dor que as empresas têm, mas algo simples de ser resolvido com inteligência artificial. Eu acho que, mais que fechar num caso, acho que o primeiro que devemos entender são, tipo, a IA faz muito bem três coisas. Ela sabe ler, então qualquer caso de uso que você tem que ler muitos documentos, tem que ser, você é um advogado, você tem que ter leis diárias que está acontecendo. Imagina agora, mudou Trump, então, não sei o que, então, mudou o governo, então, e agora o que eu faço? A lei da IA nova, tal. Então, e muitas coisas que estão acontecendo. O médico, aquela parte de medicina, né, então, eles têm aqueles análises, aquelas provas, e isso demorava anos, e talvez nem sequer a mesma pessoa podia fazer aquele estudo. E agora com a IA tem resultados super rápidos. Então, tudo que for para ler, processar informação, então, sendo você uma empresa de qualquer rubro, qualquer setor, você com certeza deve ter muitas coisas que perde muito tempo lendo. Logo, tem processos, tem aqueles workflows, e temos pessoas trabalhando nesses workflows, então você pode me assistir, aqueles assistentes, né? Então você cria aquele cara que quando você chega novo, colocam um cara para você, fala tudo para ele que ele chegou. Já não tem que colocar uma pessoa para isso, pode ser a IA. Perfeito. Interage com esse assistente pelo processo de pedir uma vaga nova, pedir uma férias, pedir, sei lá, qualquer processo de uma empresa. Se você tem aquele processo documentado, que é a parte mais importante, que a gente Claro. parece que tudo é IA, mas que por trás tem que ser alimentado com o quê? Com documentos, com dados. E isso é que as empresas estão devendo. Não tem tão bem feito. Então, quando as pessoas falam que é o primeiro que tem que fazer para entrar IA, é trabalhar seu processo. Porque você não tem claro esse processo. Então, aí, não tem que ter IA para isso. Não faz perder tempo do cara da IA, que são poucos ainda. Então, você trabalha primeiro no seu processo, nas suas informações, e aí a IA pode ajudar você. Então, sabe ler, sabe assistir e sabe gerar. Então, se você precisa criar textos, criar imagem, criar aquelas campanhas, então você quiser uma imagem para você vender mais uma coisa, então essa geração é a generativa, né? Então, então é justo esse terceiro tipo de caso de uso. Então, com essas três funções, com certeza vão aparecer muitos casos de uso em todas as empresas. Não, perfeito. E como a gente está chegando aqui no fim da nossa conversa, eu gosto sempre de perguntar, né, para os entrevistados, com essa evolução que a gente vê dia a dia, semana a semana, algo novo, uma novidade, recordes sendo batidos, daqui a 1 ou 2 anos, onde você vê que isso vai parar? E se é uma bolha, como estão falando mesmo, ou a gente está indo para uma nova evolução, para o que muitos têm chamado da quarta revolução industrial? Eu não sei se ainda estamos nessa quarta revolução, porque ainda está acontecendo. Está acontecendo, então ainda as pessoas não estão assimilando o que está acontecendo, mas eu acho que é um bom momento para viver, porque vai mudar muito tudo, e o bom é que é a oportunidade para fazer o que quisermos. Ou seja qualquer setor, qualquer tipo de empresa, seja pessoas. É como essa parte que fala RH de reinvenção, eu tenho que começar de novo, mas é perfeito agora com a IA, porque é aquele acompanhante para você, esse amigo, esse assistente, esse colega que vai estar 24 horas por 7 dias e você pode incomodar ele em qualquer momento para fazer qualquer pergunta e ele vai responder sempre bem, não? Por isso que a gente também tem que ser agradecido com ele, mas a gente nunca sabe, né? Mas você chega no ChatGPT e fala, oi, bom dia, que eu posso te ajudar? Não tem pessoas que falem desse jeito para você. Então, aproveitar que você
sempre vai saber alguma coisa. A gente é experto em alguma coisa, a gente tem uma experiência em alguma coisa. Expandir essa habilidade. Não ficar, eu deveria melhorar, não, fica o que você é bom. O que você é bom, potencie isso através da IA. Pega a IA e com certeza daqui a um ano você já é um cara super-herói, porque é você melhorando, imagina, uma disciplina, como você vai para a academia, como você vai, tal, é pegar uma habilidade sua e treinar ela com a IA. Isso eu acho que vai ser o melhor que todos podemos fazer. Não, perfeito, concordo plenamente. Eu acho que uma pessoa com IA vai substituir muito fácil pessoas que não utilizam IA. Então, é uma coisa que eu sei que causa um pouco de desconforto, mas se você não está utilizando IA a cada pelo menos meia hora, uma hora, não está utilizando no seu dia a dia, você com certeza vai perder a sua posição, a sua relevância para alguém que está utilizando. Porque nada mais é do que você potencialmente ter um conhecimento que antes era muito difícil de você ter. Essa possibilidade de você conversar, de você. Exatamente, eu gostei muito da sua frase que você falou. Usa o chat do chat GPT, que é exatamente você ter essa conversa. Não espere que a inteligência artificial vai trazer da primeira vez que você falar, né, que é o que a gente chama do one shot É isso. prompt, né? Existem formas e você entender isso, você ter uma estratégia, você utilizar ela da melhor forma possível para o seu negócio, para a sua necessidade, para a sua dor, vai conseguir trazer isso com benefício de aumento de produtividade, aí para buscar o que você queira buscar. Nelson, eu queria te agradecer mais uma vez aí pela participação, acho que foi muito legal o papo, foi muito legal ter essa perspectiva de alguém aí na Espanha, alguém do lado acadêmico, com um curso de inteligência artificial, trazendo um pouco esses insights para a gente. E quero deixar aqui para você fazer os seus últimos comentários e falar aonde que as pessoas podem te encontrar, aonde elas podem encontrar o Nelson, onde elas podem também encontrar o seu curso e em quais redes sociais você tá para as pessoas hoje poderem te seguir e te procurar. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Realmente, como você falou, um papo bem interessante. A IA dá para isso. Sempre é uma coisa sempre que dá para melhorar qualquer coisa. Então, sempre as conversas acontecem sempre bem ricas. Então, eu tô no LinkedIn. Eu tô no LinkedIn sempre porque eu tento. Assim como você fala, eu estou trabalhando, estou sendo professor, tá, não posso estar mais uma coisa, talvez não sou aí eu. Então, eu se quiserem realmente eu tento postar tudo que eu faço, sempre no nível mais de divulgação, não? Mas coisas gerais que possam aportar, sempre buscando aportar nesse caminho da IA que eu acho que o mais importante da IA não é a tecnologia em si, sino a adopção da tecnologia, que as pessoas percam esse medo e deem esse primeiro passo. Então, se quiserem, eu no LinkedIn, eu sempre costumo colocar aqueles posts para vamos motivar, mas não só por motivar, sino mostrar que é uma realidade, que é possível e que está acontecendo. Se eu fico sem fazer nada, mas é aquela onda que vai chegar e eu falo de surfar ela e vamos nos divertir com a IA. Não, perfeito, perfeito. Bom, então, mais uma vez, obrigado para você que curtiu. Peço para você dar o like no canal, seguir o canal. Eu vou colocar aqui embaixo também um link com o resumo dessa apresentação, com as principais ideias. Eu acho que isso traz bastante valor para as pessoas. Então, se você quiser, clica no link aqui embaixo para você pegar esse resumo. E espero vocês aí no próximo vídeo com mais um convidado. E Nelson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que é tarde aí para você, mas obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.